Olá, boa noite. Seja bem-vinda à nossa live do Fórmula do CLCB. Já me conta de onde você é e sua área de atuação. Aqui eu ajudo engenheiros e arquitetos a aumentar o seu faturamento em R$ 15.000 por mês, sem projetos nem obra. E sabe o que é melhor? Você não precisa deixar de fazer o que você já faz hoje. Eu sou a Angélica, especialista em regularização junto ao Corpo de Bombeiros e proprietária da empresa Aura Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio. Hoje falaremos sobre por que você está travado e como destravar sua mentalidade técnica. Mas antes de eu aprofundar, eu vou falar o que é esse tema, né? Muitos profissionais da área de regularização de baixo risco, CLCB, sentem que estão travados. Conhece a legislação, já leram as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, entende os requisitos da área, altura e ocupação, mas na hora de executar um processo simplesmente não avançam. E o motivo raramente é a falta de capacidade técnica. O problema está na mentalidade técnica engessada. Essa mentalidade aparece quando você acha que precisa dominar tudo antes de dar o primeiro passo. Evita pegar processos por medo de errar. Se esconde atrás de cursos, apostilas e treinamento, mas nunca coloca em prática. E o resultado disso acúmulo de conhecimento, mas não de experiência. E, consequentemente, você não acumula faturamento. Para destravar sua mentalidade técnica, é preciso mudar o foco de estudar para saber para aprender fazendo. No mercado de regularização, quem avança mais rápido é quem estuda de forma direcionada, começa pela instrução técnica do seu estado sobre o CLCB, entende os critérios de baixo risco, aplica imediatamente, mesmo em caso teste ou para um cliente pequeno, para sentir o processo ali na prática. E ajusta o método com base nos erros reais. Cada protocolo enviado ensina mais do que horas e horas de leitura. Foi assim que eu cheguei aqui. Lembre-se, o cliente não te paga para decorar normas, mas para resolver o problema dele e entregar o CLCB no prazo. A verdadeira autoridade não vem só de conhecimento, mas da capacidade de transformar técnica em solução. Se você quer destravar, escolha um caso, execute do início ao fim e documente passo a passo. Esse será o seu ponto de virada. E eu estou aqui para te ajudar a destravar esse caminho. E quando eu falo sobre destravar sua mentalidade técnica, eu não estou falando de motivação vazia, não. Não é aquele papo de acredite em você e tudo vai dar certo, sem nenhuma ação prática. Eu também não estou falando de eterno sem execução, de estudo eterno, né? Sem execução. Não é ficar meses ou anos fazendo cursos, lendo normas, esperando se sentir 100% pronto antes de atender o cliente. Mesmo porque as normas, elas mudam. Também não é um atalho ilegal. Não é sobre burlar a legislação, inventar informação ou tentar pular etapas do processo da regularização. Isso só traz problemas e pode fechar as portas do mercado para você ou qualquer pessoa. Também não é sucesso instantâneo, não é uma fórmula mágica para ganhar dinheiro da noite para o dia. E muito menos repetir o que já sabe. Não é continuar fazendo as mesmas coisas que te mantém travado atualmente. O foco aqui não é te dar um discurso bonito, mas sim mostrar o caminho técnico e prático para aplicar e transformar conhecimento em resultados reais na regularização de baixo risco. Este tema representa uma grande oportunidade, tanto para proprietários e empresários e empreendedores, quanto para profissionais técnicos. E isso deve diretamente à própria natureza da regularização de baixo risco, especialmente através do CLCB. E quer saber por que esse tema é uma oportunidade? O CLCB, o certificado de licença do Corpo de Bombeiro, ele surgiu para atender de forma prática as edificações classificadas com baixo risco. Nesses casos, ele substitui integralmente o AVCB, a Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. E essa, sem dúvida, é uma das maiores vantagens do CLCB, a dispensa da vistoria presencial antes da emissão da licença. Em vez de aguardar uma análise, o responsável pelo imóvel apresenta uma declaração de conformidade
e acompanhada de documentação exigida. E esse modelo declaratório torna o processo mais simples e muito mais ágil, reduzindo a burocracia e acelerando a liberação da licença. Para o empreendedor, isso significa menos tempo parado com trâmites administrativos e mais tempo investindo no funcionamento do seu negócio, de forma regular e segura. Outro ponto que é fundamental é a integração tecnológica. Hoje, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele trabalha em conjunto com o Sistema Integrado de Licenciamento, que centraliza dados e permite a obtenção de várias licenças em um só ambiente. Nesse fluxo, quando a atividade é de baixo risco, o empreendedor consegue, inclusive, o CLI, o Certificado de Licenciamento Integrado, que é baseado em declarações sem a necessidade de comprovação prévia ou vistoria nessa etapa inicial, né? Então, resumindo, o CLCB ele garante segurança jurídica, celeridade no processo de regularização, ou seja, ele é bem mais rápido, e autonomia ao empreendedor. E, ao mesmo tempo, ele preserva a função essencial do Corpo de Bombeiros, que mantém a fiscalização ativa e direciona sua energia para edificações e atividades de risco mais elevado. E agora eu quero trazer um pouquinho de clareza e previsibilidade para vocês. Né? Os critérios para que uma edificação se enquadre no regime de baixo risco para o CLCB são bem definidos e específicos. Exemplo, o estabelecimento tem que ter uma área total de até 750 metros de construção, 750 metros quadrados, tá? De área construída. Isso no estado de São Paulo, porque varia muito de um estado para o outro. Em São Paulo também, uma altura limitada a 3 pavimentos ou 12 metros e população prevista limitada a 250 pessoas, com algumas exceções para certas ocupações do grupo F, tá? Além do uso de gás do GLP limitado a 190 quilos. Esses são os principais requisitos para se enquadrar no CLCB. E essa clareza permite que profissionais identifiquem rapidamente se um imóvel ele se qualifica para o processo simplificado. Mas, apesar dessa simplificação, o processo ainda ele exige conhecimento técnico para a correta elaboração dos dados e a apresentação da documentação obrigatória, conforme as instruções técnicas, né, as ITs, e o Regulamento de Segurança contra Incêndio, RSCI. Então, para profissionais que dominam o processo do CLCB e o sistema Via Fácil, no caso do estado de São Paulo, que foi criado lá em 2013, aprimorado em 2014 com o CLCB, eles podem oferecer um serviço altamente valioso, rápido e eficiente para os seus clientes, diferenciando-se do mercado. A exigência de certificado digital válido para a solicitação também cria um nicho para atuar em processos digitais, ou seja, só consegue trabalhar no digital com esse certificado, que é bem simples de obter, em um outro momento a gente pode falar sobre ele. E a necessidade de manter as medidas de segurança em condições de utilização e a responsabilidade do proprietário pela manutenção adequada gera uma demanda contínua para consultoria e serviços de manutenção preventiva, mesmo após a emissão do CLCB, né? Também tem a capacidade de usar o FAT, o Formulário de Atendimento Técnico para Retificações, desde que as alterações se mantenham dentro dos limites do CLCB, como mudanças de endereço, área, ocupação, população e o sistema de gás. Então, isso significa que vocês podem continuar prestando suporte para a conformidade contínua do cliente, ou seja, a possibilidade de haver alguma dessas demandas de forma recorrente é grande. E agora eu vou falar brevemente assim, sobre a mitigação, né? A redução de riscos e penalidade. Estar em dia com a regularização, mesmo que de baixo risco, evita penalidade, como advertências e multas, que variam de 10 a 10 mil FESPs, né? Unidades fiscais no estado de São Paulo, podendo dobrar em casos de reincidência. E isso está previsto no artigo 44 do Decreto Estadual 69.118, tá, de 2024.
e pode levar até a cassação de licença do estabelecimento. Para o profissional, isso representa a oportunidade de proteger seus clientes de problemas legais e financeiros. E, embora a vistoria prévia seja dispensada para o CLCB, o Corpo de Bombeiro pode a qualquer momento verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistoria à edificação e solicitação de documentos adicionais. Ou seja, mesmo não sendo AVCB, o bombeiro ele pode sim passar a qualquer momento para fiscalizar e confirmar as informações que foram encaminhadas através do sistema. E isso reforça a importância de uma consultoria técnica competente para garantir que as medidas de segurança estejam, de fato, implementadas e mantidas. Né? Em resumo, a regularização de baixo risco é uma oportunidade, porque a legislação, através do CLCB e do sistema Via Fácil, tornou o processo mais acessível e mais rápido, reduzindo a complexibilidade. E isso permite que empreendedores operem dentro da legalidade com menos atritos e que profissionais técnicos se especializem em um nicho de mercado com demanda constante e processos bem definidos, oferecendo soluções eficientes e de valor agregado. Então, agora eu quero saber, você se sente travado? Comenta aqui no chat. Muitos profissionais, né, e proprietários, eles se veem travados quando o assunto é regularização da edificação e áreas de risco junto ao Corpo de Bombeiros. A burocracia e complexibilidade da legislação e a percepção de que todos os processos são demorados e onerosos podem criar um bloqueio mental. Mas se eu te dissesse que existe uma chave para destravar essa mentalidade, especialmente para projetos de baixo risco, a solução está em entender e utilizar as ferramentas dos processos simplificados, como um certificado de licença do Corpo de Bombeiros, CLCB. E onde nós travamos? A segurança contra incêndio pode parecer um labirinto. As regulamentações são extensas, com regulamento de segurança contra incêndio e diversas instruções técnicas. A necessidade de vistoria técnica para a emissão do AVCB, ou auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, para edificações de médio e alto risco, pode gerar a impressão de que todos os projetos exigem essa etapa presencial e detalhada, o que pode atrasar o início das operações e o licenciamento. O caminho da regularização simplificada para baixo risco é a grande virada para destravar sua mentalidade técnica e agilizar a regularização, vem de reconhecimento de que nem toda a edificação possui o mesmo nível de risco e, portanto, nem todas exigem o mesmo tipo de processo. Entenda, o CLCB é a chave mestra para o baixo risco. O certificado de licença do Corpo de Bombeiro é um documento específico para edificações de baixo risco. E ele foi criado lá em 2014, no aprimoramento do sistema Via Fácil, né? E para esses casos de baixo risco, o CLCB ele substitui integralmente o AVCB, o auto de vistoria, para todos os fins. Isso significa menos etapas e maior agilidade. A diferença fundamental está no processo de emissão. O CLCB ele é emitido mediante declaração de dados e apresentação de documentação obrigatória pelos responsáveis, dispensando a vistoria prévia do Corpo de Bombeiros. O AVCB, por outro lado, ele exige uma vistoria técnica no local. Critérios de baixo risco para se enquadrar no CLCB, eles são bem específicos e devem ser atendidos, tá? Então, para entender, reforçar um pouquinho mais. Para se enquadrar nos limites de risco do CLCB, a área total é de até 750 metros quadrados aqui em São Paulo, altura limitada a 3 pavimentos ou 12 metros, ter uma lotação prevista limitada até 250 pessoas, com exceções para certas ocupações do grupo F, lembrando, como o F3, o 5, 6, o 7. Se vocês quiserem, eu posso fazer até uma aula sobre isso, né, o grupo F, e até mesmo falar sobre os outros grupos de ocupação, né, que são vários. Também da questão do CLCB, utilização de gás até 190 quilos. Então, todos esses requisitos têm que ser atendidos para se enquadrar no CLCB. E
ele também, o CLCB também ele é expedido de forma eletrônica pelo sistema Via Fácil Bombeiro, e isso otimiza o protocolo, tá? Análise e a vistoria de projetos conferindo maior celeridade e confiabilidade e transparência. Ele se integra ao sistema integrado de licenciamento, que foi instituído para facilitar a legalização de empresários e pessoas jurídicas, permitindo uma entrada única de dados para diversas licenças estaduais e municipais. Para atividade de baixo risco, o CLI é obtido por meio de declarações do responsável, que substitui a comprovação prévia e dispensa a vistoria para essa fase. Para utilizar o sistema é necessário um certificado digital válido. Então, tudo ficou mais fácil e rápido com o digital. E mesmo com essa simplificação, a responsabilidade é fundamental. Um exemplo é de responsabilidade do proprietário responsável pelo uso e fornecer dados e documentações obrigatórias, utilizar a edificação conforme o uso projetado e, crucialmente, manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, né, providenciando aí a manutenção adequada. Por isso é importante e preciso conhecer e passar clareza para o cliente sobre as informações que nós precisamos e as que também eles precisam seguir, tá? Isso vem escrito no documento, as orientações, mas é sempre bom reforçar ali para ele sempre dar uma revisada, dar uma lida e manter as exigências. O responsável técnico é o profissional habilitado com CREA ou CAL ativo para elaborar os projetos e executar a instalação de forma correta de medidas de segurança contra incêndio, ou seja, você precisa orientar o cliente quanto às medidas de segurança. No caso de baixo risco, é bem simplificado e bem fácil, mais para frente teremos conteúdo sobre isso. O corpo de bombeiro, ele pode a qualquer momento verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias da edificação. Então, como eu já disse, a solicitação, eles também podem solicitar documentos adicionais, tá? A alteração de qualquer dado, como endereço, área, por exemplo, se ultrapassar, né, 750 metros de área construída ou ocupação, implica na perda da validade do CLCB. Então, fiquem atentos a essa informação. O cliente aumentou um telhado, o inquilino mudou, enfim, isso já é motivo para invalidar a documentação e gera obrigação de renovar a solicitação, ou seja, em muitos casos é necessário fazer o processo novamente, tá? Para retificação de dados no CLCB, né, alterar algum dado, é possível utilizar o FAT, Formulário de Atendimento Técnico, desde que esse processo esteja concluído, ou seja, desde que o cliente já tenha um CLCB válido e as alterações se mantenham dentro dos limites do CLCB. Aí é possível alterar alguma informação se necessário. Em caso de não atendimento aos requisitos mínimos de segurança, né, o risco iminente, reincidência infracional, fraude ou embaraço à fiscalização, o CLCB ele pode ser suspenso cautelarmente ou, em situações mais graves, cassado, né, sem prejuízo de responsabilidades civis e criminais. E o município ele é comunicado. E infratores, né, os clientes, por exemplo, que não aderirem, não seguirem as normas, eles estão sujeitos às penalidades, conforme o artigo 44, tá? E se manter, né, reincidir, pode ser cassada a licença. E tá, depois de tudo isso, o que eu diria para você? Destrave-se e avance. Não se deixe travar pela complexidade que parece ter, pelo que você acha que é difícil. O segredo para destravar sua mentalidade técnica na regularização de baixo risco é o conhecimento e aplicação dos processos simplificados. Ao entender as particularidades do CLCB, os critérios de baixo risco e a utilização de ferramentas digitais como o Via Fácil, você transforma um desafio em uma oportunidade de regularizar edificações com eficiência e segurança. Assuma a responsabilidade,
Mantenha as medidas em dia e siga em frente com sua operação destravada em conformidade. E talvez as crenças limitantes, né, por trás da segurança contra incêndio, como os processos são demorados, uma certa caixa preta legislativa, tenha gerado uma certa dúvida. É natural, como profissionais técnicos, né, busquemos eficiência e reconhecimento da nossa expertise. No entanto, o cenário atual de segurança contra incêndio, especialmente no que se diz respeito à regularização de baixo risco, especificamente, representa não uma entrave, mas é uma oportunidade estratégica de valorização para a nossa atuação. Você já ouviu isso aqui? Ah, é simplificado demais, diminui nossa atuação. Alguns podem pensar que CLCB, por dispensar a vistoria prévia e ser baseado em declarações, ou seja, apenas documentação, alguns pensam que simplifica tanto o processo a ponto de desvalorizar o trabalho de um engenheiro ou arquiteto. E essa é uma visão equivocada. E pelo contrário, o CLCB ele eleva a confiança e a responsabilidade técnica. O CLCB ele foi criado para edificação de baixo potencial de risco e substitui o AVCB para todos os fins para esses casos, ou seja, não é um documento menor, né, mas é uma licença oficial para um segmento específico. E reconhecendo que a vistoria física, né, prévia, não é a única forma de garantir a segurança. A emissão do CLCB ocorre mediante declaração de dados e apresentação de documentos obrigatórios pelos responsáveis. Então, isso significa que o Corpo de Bombeiro confia na precisão e veracidade das informações fornecidas por vocês, né, profissionais habilitados. A responsabilidade de adotar medidas, dimensionar, instalar corretamente também as medidas de segurança contra incêndio, recai inteiramente sobre o responsável técnico, né, e baseado no princípio da boa-fé. Então, isso destaca a importância do projeto e da execução técnica competente, que são a essência da profissão, né. Para diversas situações, o CLCB, incluindo dimensionamento de saída de emergência, em certas ocupações, utilização de gás, medida de segurança, é exigida a comprovação de responsabilidade técnica, né, ART ou RRT. Então, isso valida legalmente sua participação e expertise. Aí tem mais, isso aqui você já ouviu? Ah, ainda é burocrático e lento. A percepção de lentidão e a complexidade histórica pode persistir, mas a realidade atual é outra, tá? Especialmente com a digitalização dos processos. O sistema Via Fácil do Bombeiro, que foi criado lá em 2013, né, são mais de 10 anos, e aprimorado em 2014 com o CLCB, foi desenvolvido para otimizar o protocolo, análise e vistoria de projetos, conferindo maior celeridade, confiabilidade e transparência. Então, a integração com um sistema também integrado de licenciamento, como eu já disse, instituído desde 2010, vista justamente favorecer a legalização de empresários e pessoas jurídicas com uma entrada única de dados para diversas licenças estaduais e municipais. E para atividades de baixo risco, o certificado de licenciamento integrado, o CLCI, é obtido mediante declarações dispensando a comprovação prévia de vistoria para essa fase. E isso diminui a burocracia, né? A própria essência do sistema é que a simplificação anteceda a informatização dos processos. O objetivo é facilitar e não complicar. E também já devem ter falado, né, ouvido falar, e se algo der errado, a responsabilidade é toda minha. Essa preocupação com a responsabilidade é legítima e reflete profissionalismo. No entanto, o sistema prevê gradações e mecanismos de correção. Sim, a responsabilidade do proprietário responsável pelo uso é de manter as medidas de segurança em condições de utilização e renovar o CLCB. E como responsáveis técnicos, nós somos parceiros essenciais nessa garantia. O Corpo de Bombeiro pode, a qualquer momento, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias a edificações e solicitação de documentos adicionais.
Isso não é uma ameaça, mas é uma garantia de que a segurança está sendo mantida e que o bom profissional será valorizado. E as penalidades são graduadas, né? Começa com uma advertência escrita, com prazo para correção. A multa só é aplicada se a infração persistir, ou seja, se a pessoa não fizer nada, se você orientou, formalizou isso, avisou, o cliente não acatou, ele será multado. E a cassação da licença é reservada para situações graves de risco iminente, né? Reincidência infracional, fraude ou embaraço à fiscalização. Então, há um processo de defesa e recurso para garantir o contraditório e a ampla defesa. O sistema visa a correção e a segurança, não a punição indiscriminada. Engenheiros e arquitetos que dominam o processo do CLCB e o funcionamento do Via Fácil estão posicionando-se à frente no mercado. Né? A agilidade para clientes, vocês podem oferecer a esses clientes rapidez e previsibilidade que o CLCB proporciona para legalização, né, de empreendimentos de baixo risco, permitindo que eles iniciem suas operações mais rapidamente. Consultoria especializada, entender os critérios claros de classificação de baixo risco, né, área, altura, população, utilização de gases. Isso permite oferecer uma consultoria precisa e eficiente desde a fase inicial. Manutenção e conformidade contínua. A responsabilidade de manter as medidas de segurança em dia gera uma demanda contínua por serviços de consultoria, né? Manutenção, retificação, como realizadas via FAT, por exemplo, né? Para o CLCB. E isso abre portas para contratos de longo prazo e relacionamento duradouro com o cliente. E ainda pode trazer indicações, diferenciação no mercado, o domínio dessas ferramentas digitais, da legislação específica para baixo risco, é um diferencial competitivo. Né? Profissionais que simplificam a vida do cliente e garantem conformidade de forma ágil são altamente valorizados. Então, não se deixe travar por concepções antigas. A regularização de baixo risco com o CLCB e o Via Fácil é uma evolução que reconhece e valoriza o nosso papel. É uma chance de otimizar processos e agregar valor aos nossos serviços e consolidar nossa posição como agentes essenciais na garantia da segurança e da conformidade. Destrave sua mentalidade e aproveite essa oportunidade. E existe hoje um campo gigantesco com uma demanda reprimida, esperando por profissionais que saibam atuar de forma estratégica. A regularização de baixo risco por meio do CLCB. Mas atenção, isso não é uma burocracia, é uma oportunidade amplificada para quem entende o jogo. O CLCB ele foi criado para edificações de baixo risco, substituindo o AVCB nesses casos específicos, né? Então, estamos falando de milhares de pequenos e médios comércios, serviços residenciais coletivos que antes evitavam se regularizar por medo do custo ou da complexibilidade. E agora, com um processo simplificado, sem vistoria prévia e feito de forma eletrônica, esse mercado abriu completamente. E adivinha? Ele precisa de você. Quando você domina o CLCB e as plataformas como o Via Fácil, você se posiciona como um profissional ágil, porque é capaz de entregar a licença em tempo recorde, valorizado, porque oferece segurança jurídica e técnica para o cliente, relevante, já que é um processo que pode ser simplificado, mas não é trivial, e exige conhecimento profundo das ITs, né, instruções técnicas, e do regulamento de segurança contra incêndio. Então, o CLCB tem validade limitada e precisa ser renovado. Mudou de área, endereço, ocupação, população, instalou gás, precisa refazer. Cada atualização é um novo serviço e muitas vezes exige uma nova RT ou RRT. Isso significa receita recorrente, um portfólio diversificado e clientes que voltam sempre. Mas que preencher documentos você torna um guardião das conformidades, né? Protege o cliente de multas pesadas, interdições, riscos jurídicos, enquanto constrói autoridade e confiança no mercado. Enquanto muitas pessoas estão presas na mentalidade técnica limitada, só reagindo à demanda e perdendo a oportunidade, quem entende e aplica o CLCB
se posiciona como, peça-chave na segurança e na legalização de empreendimentos. A pergunta é: você vai continuar travado ou vai destravar a sua mentalidade técnica e aproveitar essa oportunidade? Se você é engenheiro ou arquiteto e está cansado de trabalhar muito e ganhar pouco, isso aqui é para você. No dia 28 de agosto, às 20 horas, eu vou te mostrar passo a passo para construir um negócio técnico e realmente lucrativo, usando estratégia que a maioria nem sabe que existe. Nessa masterclass gratuita, você vai descobrir como destravar a sua mentalidade técnica, encontrar oportunidades escondidas no mercado e transformar o seu conhecimento em receita recorrente. Mas atenção, as vagas são limitadas e quando lotar, acabou. Então clica agora lá no link da bio, garanta sua vaga e eu te vejo no dia 28 de agosto, às 20 horas. Não fique de fora, eu te espero lá.